Então vamos. Eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração nessa manhã. Através da sua palavra, Ele sempre fala, né? Ele sempre ministra aos nossos corações. E talvez você entrou aqui querendo desistir, né? Mas Deus te trouxe aqui para dizer assim, ó. Não pare. Não é para parar não, hein? Não é para parar, não é para desistir, não é para voltar atrás. Tem momentos, queridos, na nossa vida que as coisas elas apertam, né? Tem momentos na nossa vida que parece que você não vai suportar mais. E aí, ontem, acho que foi ontem, eu escrevi assim, quando você tiver vontade de desistir, não suporta mais, né? Aí você fica mais um pouquinho. Nos momentos de maiores pressões da nossa vida, e quando Satanás diz assim, ó, acabou. Acredita não. Não acredita nele. Ele é mentiroso. E ele veio para matar, roubar e destruir. E às vezes nós achamos que o matar dele é apenas físico, mas não, ele mata sonhos, ele rouba projetos, entende? Ele destrói propósito. E você precisa entender todas as vezes que existe uma pressão sobre a tua vida, não é para matar você não, é para te levar para um novo nível. Todas as vezes que você vê um gigante, todas as vezes que você estiver passando por pressões insuportáveis, todas as vezes que um monte de situações, guerras, aflições, problemas, né, baterem na tua porta, creia, você está indo para um novo nível. Creia, você está sendo levada para um tempo novo na tua jornada, uma nova atmosfera vai te alcançar. Creia que tem algo novo de Deus para a tua vida. Queridos, uma vez eu recebi um panfleto. Esse panfleto, ele foi tão poderoso que nunca mais saiu da minha cabeça. Esse panfleto, ele dizia assim, todas as vezes que Satanás disse que era o fim, Deus estava dizendo era o começo. E ele começa a falar de situações, né? Quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho. Satanás ali disse, é o fim, Moisés. Os inimigos estão vindo atrás, você vai morrer agora, junto com esse povo tudo que você tirou do Egito. Mas Deus estava dizendo era o começo. É o começo, Moisés, porque eu vou fazer o mar se abrir. Né? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Satanás com certeza veio e disse, é o fim, matei o Filho de Deus. Acabou essa história de salvar o mundo, acabou. Só que ali era o começo. Jesus passaria 3 dias e ele pegaria a chave do inferno e ele, né, venceria sobre a morte, né? A maior vitória. Onde está a morte? Né? A sua vitória. Não, Jesus agora ele tem a chave da morte. É por isso que tem pessoas que lá já no caixão, um homem ou uma mulher de Deus ora e a pessoa ressuscita porque Jesus tem a chave da morte. Então assim, quando o diabo dizer é o fim, está dizendo é o começo. É o começo. É o começo. Quando o Gideão tá lá malhando o trigo no lagar escondido dos inimigos, sendo afrontado, envergonhado, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de aflição, cheio de perguntas. Gideão estava cheio de questionamentos, ele estava perguntando, cadê Deus? Onde que está Deus? O que aconteceu com Deus? Cadê o que contaram nos nossos pais, que abriu o Mar Vermelho, que restaurou, que trouxe? Cadê onde que está o Deus dos meus pais? Gideão estava cheio de questionamentos. E Satanás estava ali, ó, dizendo, é o fim, é o fim. E Deus diz, não, Gideão, é só o começo. Levanta, varão valoroso, eu estou contigo. Você vai vencer esse exército de midianitas com 300 homens. Um exército numeroso de milhares de midianitas com 300 homens. E se você entrou aqui nessa manhã
dizendo assim: Deus, eu não dou conta mais. Se Satanás está gritando no seu ouvido e dizendo: é o fim, acabou para você. Talvez você entrou aqui hoje e Satanás disse para você: é o fim do seu casamento, é o fim dos seus filhos, é o fim da sua empresa, é o fim da sua história, é o fim, acabou, não tem jeito mais. Talvez você tenha entrado aqui tão angustiada que a única coisa que você acha, que você pensa, que Satanás tem colocado na sua cabeça que pode resolver a sua vida é a morte. E Deus está dizendo: não, filha, eu te trouxe para ter vida. Eu te trouxe para ter vida. E Deus está ministrando vida sobre você nessa manhã. Deus está ministrando vida sobre você nessa manhã. Deus está ministrando renovo sobre você nessa manhã. Deus está ministrando coragem sobre você nessa manhã. Deus está te ministrando força para continuar, para prosseguir. Deus hoje está trocando as suas sandálias. Deus está lavando os seus pés. Deus está passando ungindo os seus pés, tirando toda a ferida, toda a dor. Talvez você caminhou tanto tempo descalça, que os seus pés estão feridos, estão machucados. E você diz assim: Senhor, não dou conta de mais dar nenhum passo. E Deus trouxe aqui nessa manhã para renovar você, para restaurar você. E Deus, Ele me mostrou pés feridos, pés machucados. Enquanto o Senhor está passando óleo nesses pés, as feridas estão sendo curadas. Enquanto Deus está passando óleo nesses pés, as feridas estão sendo curadas. Deus está curando as feridas dos seus pés nessa manhã. Deus está curando a ferida dos seus pés. E pés fala de caminhada, de jornada. Pés falam de continuar caminhando. Talvez você estava paralisada porque os seus pés estavam tão machucados que você não dava conta de dar mais um passo. Mas Deus está dizendo: olha, filha, hoje eu estou sarando a ferida dos seus pés. Eu estou sarando as feridas que te mantinham paralisada. E hoje é tempo de voltar a caminhar. Hoje é tempo de voltar a caminhar. Talvez você desistiu de orar. Talvez você desistiu de declarar. Talvez você desistiu. E o Senhor está dizendo para você: não é tempo de desistir, não. Não é tempo de voltar atrás, não. É tempo de permanecer. É tempo de fixar os olhos no Senhor, no Rei da Glória. E eu quero te dizer nessa manhã que aquilo que é impossível para os homens, que é aquilo que deram o diagnóstico de impossível, talvez disseram assim: olha, é impossível o resgate do seu casamento, é impossível a transformação do seu filho, é impossível a salvação dessa pessoa, é impossível. Eu quero te dizer nessa manhã, aquilo que é impossível para os homens, para o nosso Abba Pai, é possível. Aquilo que ninguém pode fazer, o seu Pai do céu pode fazer por você. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para ministrar o teu coração a respeito do Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele continua sendo Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que está falando com você aqui hoje. O Deus que ressuscitou os mortos é o Deus que está falando com você aqui hoje. O Deus que fez o aleijado andar, o cego ver, o surdo ouvir. O Deus que ressuscitou ao terceiro dia é o Deus que está falando com você. Ele é o Deus do impossível. E não tem causas impossíveis para Deus. Queridos, nós precisamos parar de limitar o poder de Deus.
Nós precisamos parar de limitar o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus com a nossa boca. Nós dizemos assim, não tem jeito, não é possível, não consigo, não dá certo. Não, para de limitar o poder de Deus. Comece a profetizar. Queridos, tem coisas na nossa vida que nós precisamos orar, clamar, buscar. Mas tem coisas na nossa vida que nós precisamos nos posicionar e começar a ordenar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o inimigo vindo atrás dele, e ele começou a clamar, Deus disse, Moisés, por que você está clamando a mim? Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, agora não é hora de clamor, Moisés. Agora é a hora de ação, de atitude. Estende o cajado sobre o mar. Dá ordem para o mar se abrir. Se posicione de uma forma diferente. E, queridos, tem tempo de orar e tem tempos de ordenar. Dar ordem para o mar se abrir. Tem áreas na nossa vida, e eu falo muito da declaração da palavra, porque a declaração da palavra, ela impactou a minha vida de uma forma extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Eu sei o poder da palavra. Eu sei o poder da palavra. Na palavra de Deus, nós podemos extrair tanta vida. A palavra de Deus, ela é a única, poderosa, o suficiente para fazer divisão entre alma e espírito. Não tem nada que seja capaz, não tem nenhum nível de treinamento que seja capaz de dividir alma e espírito. Mas a palavra, ela vem, ela divide a alma e o espírito. Ela ministra aos nossos corações, ela fala conosco de uma forma sobrenatural. E talvez você esteja em um momento da tua vida que é tempo de dar ordens, que é tempo de declarar com a tua boca e dizer, vale de ossos secos, levanta desse lugar. Começa a ter vida. Só que às vezes, queridos, nós clamamos e nós declaramos contrário àquilo que nós estamos clamando. Nós às vezes clamamos, oramos e nós declaramos contrário àquilo que nós estamos clamando. E Deus trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que tem coisas que você orou e agora é tempo de profetizar. É tempo de ordenar. Em nome de Jesus, dinheiro venha do norte, sul, do leste, oeste. Em nome de Jesus. Aí a pessoa fala, é louca. Louca? Pergunta se eu tenho conta para pagar. Não tenho. Não, porque as minhas estão pagas. Porque eu dou ordem para o dinheiro. Dou ordem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Problema fora da minha casa, fora da minha vida. Eu estava com uma situação aqui para resolver. E Deus deu alguns sonhos. Olha só. Eu estava com uma situação para resolver. Deus deu alguns sonhos que alguém tinha ido fazer trabalho de macumbaria dentro de um espaço meu. Você acredita? É muito sem que fazer. E aí eu comecei a dar ordem. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que maldição sem causa não alcança repouso. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Fui no ambiente onde fizeram os trabalhos. Eu peguei... Quem já viu uns borrifadores assim de que eles usam para matar praga? É como se fosse... É um galão desse tamanho assim, ó. Que você borrifa para fazer detetização. Oxi! Logo eu... Peguei um galão desse tamanho, botei um tanto de óleo, misturei com água e eu, fui no lugar. Diabo, fora! Em nome de Jesus! Fora! Fora
queridos, a gente tem demônio atuando dentro da nossa casa, da nossa família, das coisas, das finanças. E você não tem coragem de dar ordens no reino espiritual. E tem coisas sim que nós vamos chorar diante de Deus, nós vamos clamar diante de Deus, mas tem coisas que Deus vai falar, agora levanta e dê ordem. Tem coisas que a gente vai dizer, Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder, vem, Senhor. E aí quando a gente sai daquela oração, o Senhor fala, agora se levante e dê ordem, tome posse, se posicione. E tem momentos, queridos, que a gente vai precisar se levantar para dar ordens. Para dar ordens. E eu vou ler a palavra. Para dizer que eu não preguei sem a palavra. E Deus já mudou a palavra, embora. Minha Bíblia ficou lá embaixo. Minha Bíblia. Deixa eu encontrar o lugar aqui. Êxodo 13. Leia do 14. Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 15. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor falou a Moisés: não precisas continuar a clamar por mim. Diz ao povo que avance e que marche. E tu, levanta a tua vara sobre as águas, e no meio do mar se abrirá um caminho na vossa frente. Todo o povo passará por ali como se fosse terra seca. E o Senhor falou a Moisés: não precisa continuar a clamar por mim. Diz o povo que avance. Diga o povo que marche. 14, versículo 15, isso aí. Diga ao povo que marche. E nessa manhã, queridos, essa palavra, ela fala de um povo que está saindo da escravidão, de um povo que está sendo guiado pelo próprio Deus, através de uma liderança chamada Moisés. Eles tinham vivido todo um processo antes de chegar no mar. Deus, ele tinha ali endurecido o coração de Faraó. Sabe por quê, queridos? O problema de Deus não era com Faraó. O problema de Deus era com o povo. O problema de Deus não era com Faraó. O problema de Deus era com o povo. Porque o povo era obstinado. O povo tinha um coração de escravidão. O povo tinha um coração que estava cheio de uma mentalidade escrava. E quando você tem uma mentalidade escrava, você não vive aquilo que Deus tem para você. Quando você tem uma mentalidade escrava, e eu posso dizer para você, pensa num negócio que tem escravizado muita gente, chamado religiosidade. Uma mentalidade de religiosidade. Quer colocar Deus dentro da sua caixa. Quer pegar Deus e colocar numa caixinha assim, ó. E dizer o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Presta atenção, a gente não diz o que Deus pode e o que Deus não pode. Deus pode tudo, Ele pode o que Ele quiser. E Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E às vezes a gente foi construído com essa mentalidade da caixa. E a nossa cabeça, às vezes, está dentro de uma caixa. E a gente não consegue pensar fora dela.
Então ensinaram aquilo que nos ensinaram. Muitas vezes a gente não pergunta, a gente não questiona, a gente não pensa. Porque pensar dá trabalho. E eu lembro de várias alunas que chegaram para mim e perguntou assim: Sumaí, eu posso orar para Deus me abençoar financeiramente? Porque o ambiente que eu estava diz que isso é pecado. Olha religiosidade. Quantas vezes você já orou assim: Deus, eu quero orar por tal enfermidade assim, assim. Se for a tua vontade, curar a enfermidade. Queridos, é a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus libertar. Sabe por que é a vontade de Deus? Porque está na palavra, que é a vontade dele. Ele é o Deus que cura, que liberta, que salva, que restaura. Tem um homem chamado Bill Johnson. Ele tem um ministério de muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, e a mulher dele morreu de câncer. Só que ele não deixou de dizer que Deus, ele nunca falou, Deus não quis curar minha mulher. Não, ele fala, eu não entendi o que aconteceu, mas para mim eu não preciso entender. Eu continuo crendo que Deus é o Deus da cura. Eu continuo crendo. Eu não invalido, porque a minha mulher faleceu de câncer, eu não invalido que ele é o Deus da cura. E que ele cura. Que ele faz milagre, que ele opera maravilhas. E tem momentos, queridos, que a gente vai precisar se posicionar assertivamente no reino espiritual. Porque a maioria de nós é extremamente passivos no reino espiritual. A gente vive em uma passividade que muitas vezes você não tem rompido por conta da tua passividade. Para de ser passivo no reino espiritual, você está em uma guerra, mesmo que você não queira. Imagina um soldado na guerra sentado. Imagina um soldado na guerra que não se posiciona. Imagina um soldado na guerra que não declara, que não usa armas espirituais. Você precisa entender que tem armas espirituais que Deus colocou nas suas mãos. E armas espirituais como oração, como jejum, como declaração da palavra. Armas espirituais como louvor, como adoração. Armas espirituais que faz com que nós venhamos nos posicionar no reino espiritual, no reino de Deus. Peraí, Deus mostrou Deus deu um sonho para uma pessoa, Deus deu um sonho para outra, Deus deu um sonho. E era interessante porque o sonho era parecido. O que aconteceu comigo era parecido. Era a mesma serpente que estava no meu sonho, estava no sonho da minha amiga que é bispa. Tava o nível de sonho que a minha mãe também sonhou. Eu falei, peraí. Não. Me posicionei como? Espiritualmente. Agora tem pessoas que estão sofrendo vários ataques, estão paralisadas, um tanto de coisa acontecendo, e você não sai do lugar. E você, às vezes, está em um lugar, talvez, de oração. E é importantíssimo esse lugar da oração. Mas tem momento certo para cada coisa. E a palavra que nós lemos nessa manhã, o próprio Deus pergunta para Moisés: não precisa continuar clamando a mim, Moisés. Diz o povo que avance, que marche. Tem tempo de orar e tem tempo de agir. Ouça isso. Tem tempo de orar e tem tempo de agir. Talvez você esteja orando pelo seu marido, mas você nunca sentou para poder ter uma conversa.
Talvez você esteja orando para os seus filhos, mas não tem reuniões na sua casa para alinhamento, de direcionamento. Talvez você esteja orando pela sua empresa, pelos seus funcionários, mas você não senta para poder fazer uma reunião, para fazer um ajuste, para montar, para ter uma estratégia nova, para utilizar de uma estratégia nova. Talvez você esteja orando por algumas questões e Deus está te dizendo nessa manhã: é tempo de marchar, é tempo de agir, é tempo de se posicionar, é tempo de dar ordem para o mar. E isso, queridos, é extremamente importante. Quantas mulheres de Deus eu já acompanhei, mulheres de Deus, que resolve o problema de todo mundo, que tinha 20 anos casada e que nunca tinha tido uma reunião com o marido de alinhamento. Eles não conversavam, não havia comunicação dentro do casamento, e o casamento sendo, meu Deus, indo pro buraco. Indo pro buraco. Porque sem comunicação os relacionamentos morrem. Ouça isso nessa manhã. Talvez você esteja orando pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido. E Deus está dizendo: é tempo de agir, é tempo de sentar, é tempo de fazer reunião, é tempo de se comunicar, é tempo de dar ordem para o mar, é tempo de marchar, é tempo de tomar atitudes. Talvez você esteja orando pela tua vida financeira e Deus está dizendo: é tempo de levantar desse lugar e fazer uma coisa diferente. Oração. Eu oro e eu tenho atitudes que respaldem a minha oração. Hoje, enquanto eu estava orando, eu já recebi orientações de Deus a respeito do que é para fazer nesse dia. Eu já tenho orientações específicas. Enquanto eu estava orando, estava ali de joelho orando, Deus já me deu orientações do que é para ser feito, de como fazer, do que é para ser feito, quais são as atitudes, quais são as reuniões que eu preciso fazer, quais são as organizações que eu preciso fazer, quais são os alinhamentos que eu preciso fazer. E eu ainda falei com Deus: Deus, eu queria fazer isso aqui, ó, todo dia. Ele falou: todo dia não vai dar certo, não. Falei com Deus, agorinha nós estávamos conversando ali. Senhor, quero fazer isso aqui todo dia e tal. O Senhor falou comigo muito claro, eu achei muito interessante. Não, isso aí, ó, todo dia não vai dar certo, não. Coloca tal dia para fazer. Defina a data, defina o horário, defina o momento. Eu falei: Senhor, mas nesse dia, tá... não importa, faça assim. Tu acha que eu vou fazer de outro jeito? Você acha que eu vou fazer igual meu plano? Você acha que eu vou fazer igual meu projeto? Não, vou fazer igual dele. Igual ele disse, igual ele mandou, igual ele orientou, igual ele traz. Só que muitas vezes, queridos, nós estamos dentro de um contexto de tanta religiosidade que a gente não se posiciona no reino espiritual. E agora há pouco, antes de eu começar a live, Deus começou a falar comigo, porque eu tenho alguns projetos pro ano que vem. Só que esse ano, pra mim, eu trabalhei tanto, que eu entrei em um processo de desgaste. Tanto que agora, no final do ano, eu desacelerei o meu processo. Do nível de desgaste que eu entrei. E o Senhor começou a ministrar o meu coração antes de eu começar aqui a live. A respeito de alguns projetos que eu tenho, o Senhor falou assim: você não vai entrar neles sem luta. Tu acha que eles vão deixar você entrar em outro território sem você lutar? Vai ter luta, vai ter guerras, pode se posicionar. Pode, botar sangue nesse olho aí para você fazer esse negócio. Para você realmente se posicionar, e eu sou contigo. Então tem momentos, queridos, que nós vamos orar? Tem. Mas é lá na oração que Deus vai dizer para você: minha filha, agora não é tempo de clamar mais não, é tempo de se levantar e de agir. Agora, filha, é tempo de marchar. Agora, filha, é tempo de ter atitudes segundo as atitudes que eu estou te orientando, te conduzindo, te direcionando. E Deus te trouxe aqui nessa manhã
para renovar suas forças, sim. Deus te trouxe aqui nessa manhã para restaurar. Tem pessoas que entraram aqui com pés feridos, machucados. E o Senhor passou um bálsamo nos seus pés para que você continue a caminhar, a prosseguir na jornada. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que é tempo de clamar, mas também tem tempo de agir. Não adianta, você vai passar uma vida inteira clamando e você não vai ver o agir de Deus. Sabe por quê? Porque Deus age através da sua ação, da sua atitude. É tempo de clamar, mas é tempo de se levantar. Ó, durante a Bíblia inteira, eu só vi um momento onde Deus diz assim, olha, vocês não vão se posicionar, pode ficar tranquilo, eu vou lutar por vocês. Eu vi uma passagem que Deus fala que ele ia lutar. E o povo precisou fazer o jeito deles. O povo precisou seguir as ordens de Deus. Porque sempre, no agir de Deus na nossa vida, vai ter a parte que Deus faz e vai ter a parte que eu faço. Sempre, no agir de Deus nas nossas vidas, vai ter a parte que Deus faz e a parte que eu faço. Sempre. Em tudo nas nossas vidas. Tudo Deus, Ele chamou você para ser cooperadora de Deus em Cristo. Você coopera com Deus. Você coopera com Deus. E Deus vai agindo e você vai cooperando. Deus não precisa da nossa ajuda. Não. Ajudar a Deus é fazer como Sara fez. Tentar dar uma ajudinha ao Senhor. Um jeito. Deixa eu procurar um jeito como cumprir a promessa. Não. Deus precisa de cooperadoras. Cooperadores de Deus em Cristo. O que é ser um cooperador? É ouvir a voz de Deus. E obedecer aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está direcionando, aquilo que Ele está conduzindo. E a palavra de Deus que nós lemos nessa manhã, o Senhor disse para Moisés, não precisa continuar clamando a mim. Diz ao povo que avance. Diz ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Tem momentos na nossa vida que é exatamente isso que Deus vai falar para nós. Já orou, já clamou, já jejuou, agora começa a agir. Tem pessoas aqui hoje, nessa manhã, segunda-feira, que Deus está dizendo para você assim, se levanta, começa a agir, se levanta, começa a fazer, se levanta e começa a ser guiada pela minha presença, se levanta e começa a se movimentar segundo a orientação do Espírito Santo. Aprenda a entrar nesse lugar de ser cooperadora de Deus em Cristo. Cooperadora de Deus em Cristo. O que Deus está te falando que você ainda não colocou em prática? O que Deus está te orientando que você não se levantou para se posicionar? Tem coisas que você vai precisar começar a dar ordens. Em nome de Jesus. Eu lembro que em um momento da minha vida, eu passei por muitas dívidas. Mas muitas, né? Há muitos anos atrás. Se fosse ajustar o valor de hoje, eu não sei quanto daria. Mas na época era assim uns 300 mil reais. Há muitos anos atrás. Há mais de década atrás. Era muito dinheiro. E aí, aquele tanto de cartão, tanto de dívida. E aí eu peguei um extrato do meu banco. Tava tudo vermelho. Tudo. Menos, tudo vermelho. Parecia que tinha matado um porco em cima do meu extrato. Eu peguei aquele extrato do banco, eu tirei xerox. E eu coloquei em cima daquelas coisa vermelha, daqueles menos, eu coloquei mais, que tava entrando. Mais não sei quantos mil, mais não sei quantos mil, mais não sei quantos mil, mais não sei quantos mil. E eu pegava esse extrato bancário. Aí eu tirei xerox, coloquei tudo mais.
Botei tudo de caneta azul ao invés de vermelho, né? E atrás eu coloquei: o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de Sumaí, para que pela pobreza Sumaí fosse rica. E aí eu pegava aquele extrato todo dia, não era uma vez, não era outra vez. Eu pegava aquele extrato e eu separava alguns momentos do meu dia e eu pegava aquele extrato e eu começava a andar na casa. E eu marchava pela casa, e eu começava a andar na casa. E eu dizia: o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a Sumaí, para que pela pobreza dele, para que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela pobreza dele, Sumaí enriquecesse. E aí eu começava a declarar. E aí eu dizia: extrato, falava assim, tô falando sério, extrato em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus. E eu começava a dizer os valores que tinha naquele extrato. Aí eu pegava, ia no centro da cidade. Eu ia lá no centro da cidade. Na época não tinha essa coisa de banco virtual. Não tinha negócio de banco virtual, não. Era banco só físico, né? Aí eu ia lá na boca do caixa. Eu ia e aí eu orava. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caixa. Venha dinheiro do norte, sul, leste, oeste. Em nome de Jesus. E eu colocava a mão assim e eu fazia o barulho do dinheiro saindo. Prrr, e eu esperava ali, eu segurava. Isso eu via. E eu colocava dentro da minha bolsa aquele dinheiro. Falava: meu Deus, louvado seja Deus, meu Deus do céu, Deus seja louvado, engrandecido o nome de Jesus. E aí, eu peguei os cartões, né, que eu devia, aquele tanto de cartão acumulado, aquele monte de dívida, aquele monte de coisa. E aí eu coloquei assim: Senhora Sumaí, né, estamos trazendo para você uma oportunidade incrível de você pagar suas contas. Isso eu fazendo. Você vai poder pagar sua dívida com 90% de desconto. Você só vai pagar 10% da dívida. E eu dizia: ouça, reino espiritual, em nome de Jesus, é isso aqui que eu vou pagar. Eu vou dizer para você, eu paguei todas as minhas dívidas, 10% eu paguei. Eu paguei 10% de todas as minhas dívidas. Todas as minhas dívidas, só queria dizer isso. Eu paguei 10%. Eu paguei 10% de todas as minhas dívidas. E eu fiz isso com uma amiga minha. Ela tinha um dinheiro na justiça para receber e tal. E eu falei: não, vamos declarar isso aqui. Ela: não, mas é muito. Eu falei: não importa. Não quero saber. Nós vamos declarar isso aqui. Nós vamos nos posicionar. Queridos, tem poder na tua boca. O problema é que você está usando a boca do jeito errado. Tem poder na palavra de Deus. Tem poder na palavra de Deus. Eu já experimentei muitas vezes o poder da palavra de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. E a palavra de Deus diz assim: tudo que pedires em oração, crendo que já recebeu, assim te sucederá. A grande questão é que muitas vezes nós oramos, mas nós não acreditamos. É que muitas vezes nós clamamos, mas nós não nos posicionamos em fé. É que muitas vezes nós continuamos a clamar e Deus diz assim: diga ao povo que marche, Moisés. É tempo de marchar. E só marcha quem crê. Só marcha quem acredita. Só marcha quem é tomado por um coração de fé. Toca nas águas, Moisés. E o mar se abriu e aquele povo passou por terra seca. A palavra de Deus para você nessa manhã é: tempo de clamar e tem tempo de agir. Você entrou aqui hoje
Porque talvez Deus está dizendo para você assim: levanta, filha. Levanta. É tempo de você tomar posse, mesmo que você não tenha visto ainda. Por exemplo, Brandão aqui está falando a respeito de um processo. Se eu fosse dona do processo, eu já tinha ganhado o processo. Eu não estava falando aqui de processo. Não. Eu já era dona do processo. Eu já ganhei o processo. Tudo que pedi em oração, crendo que já recebeu. Assim te sucederá. Eu não estou orando para ir para a Flórida. Eu já fui para a Flórida. Meus golfinhos estão todos os dias aqui. Ah, não quero saber. Ah, porque tenho visto. Eu não quero saber. Não quero saber. Ah, mas não quero saber. Não quero. Eu já fui. Eu já tô lá. Eu já vou. Já tá tudo certo. Tudo coopera na minha direção. E outra. Tudo que pedi em oração, crendo que já recebeu. Assim te sucederá. Ah, eu vou orar para ir, para fazer. Não, eu já recebi. Eu já recebi. Eles ficam aqui comigo só para me lembrar que eu já recebi. Tudo que pedi em oração, crendo que já recebeu. Assim te sucederá. Isso aqui não é mais uma oração. Isso aqui é agradecimento. Deus seja louvado. Eu tô só equilibrando na hora de abraçar o golfinho, para não esbugalhar o olho dele. Só tô entrando nesse equilíbrio, só isso. Já recebi. Acabou. Entende? Sim. A fé sabe. A fé não precisa ver. Eu não preciso chegar lá, eu não preciso colocar meus pés lá. Eu já vi, eu já creio, eu vi meu futuro, gostei do que eu vi, estou indo para lá. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. Eu não preciso ver que eu vou ver se eu vou ganhar. Não, eu já ganhei o processo, já é meu. Já é meu. Agora eu vou dizer pra você, Sumaí, como que você chega nesse lugar orando? Eu oro até ter a convicção. Quando a convicção toma conta do meu coração, explode aqui dentro a palavra rema de Deus. E eu tenho uma ministração lá no YouTube que eu ensino isso. Como receber resposta de oração. Se você ainda não sabe, pode ir lá. Você vai aprender. Em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, é tempo de clamar, mas tem tempo de marchar. Tem tempo de andar, caminhar e fazer aquilo que Deus está te dizendo para fazer. Deus disse para Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. 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 Lima, a partir de hoje, nunca mais diga que você está sem forças. Diga o fraco, eu sou forte. Não estou sem forças. Diga o fraco, eu sou forte. Sabe por quê, queridos? Existe uma construção neurológica. A nossa boca é o leme que define essa construção neurológica. Ó, eu declaro e aqui, ó, responde. Seu corpo começa a responder as suas palavras. Quando você diz eu tô sem forças, aqui, ó, você falou que todo o seu organismo aqui, ó, começa toda uma função neurológica aqui e começa a mandar comandos pro seu corpo de quê? De fraqueza, de indisposição, de tristeza, de melancolia, e você começa a entrar. E outra, aí você vai repetindo, você vai construindo o fluxo. Você vai repetindo, você vai construindo o fluxo. Você vai repetindo. Sumaí, mas eu tô fraca mesmo, eu não vou mentir. Eu não tô falando pra você mentir, eu tô dizendo pra você profetizar. Profetizar. Digo fraco, eu sou forte. Eu não sou forte na minha força. Eu sou forte na força de Deus em mim. Deus em mim que me sustenta. Tem dias que eu tô triste? Tem. Tem dias que eu choro? Tem. Tem dias que eu tô cansado? Tem.
Tem, com certeza. E é lá na oração que eu digo: Pai, renova minha força. Pai, restaura o meu vigor, o meu fôlego. Pai, me dá estratégias. E tem momentos, queridos, que o nosso cansaço é biológico. E a gente precisa deitar, precisa dormir, precisa descansar. Tem momentos que o nosso cansaço é mental, emocional. E aí eu preciso rever. Lembra do círculo do controle e não controle? Quem me acompanha? O que é minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade? Porque quem tá muito cansado emocionalmente é quem tá carregando a responsabilidade que não é sua. Tá? Então, em nome de Jesus, queridos, aprenda o poder das palavras. Aprenda o poder das palavras. Digo fraco, eu sou forte. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: filhinhas, filhinhos, é tempo de clamar. Ok, louvado seja Deus. Mas é tempo de obedecer a minha voz que você ouviu na hora do clamor. Moisés, por que você ainda está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Hoje Deus está te dizendo, segunda-feira, é tempo de marchar. É tempo de fazer aquela reunião que você ainda não fez. É tempo de fazer o culto no lar que você ainda não fez. É tempo de você se posicionar com aquilo que você ainda não fez. É tempo de ter atitudes de fé. E a fé não é paralisada, a fé não é estática. A fé fala, a fé ouve, a fé vê, a fé anda, a fé corre, a fé voa. Não tem fé estagnada. Não tem fé paralisada. Tá bom? Não tem fé paralisada. Não tem fé estagnada. Se posicione. Se posicione. Se posicione. E eu creio, queridos, que hoje é um dia de milagres. Na tua casa, na tua vida, na tua família. No nome de Jesus. Vamos orar. Tudo que fica parado estraga. É verdade. Por isso que a gente não pode ficar paralisado. Vai ficar salvo, Thaís, lá no YouTube. A moça coloca, mais tarde vai estar lá. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós oramos. Pai, nós oramos por aquelas que entraram aqui machucadas, feridas. E que o Senhor passou um óleo e calçou novos sapatos nos pés das suas filhas, dos seus filhos. Nós oramos por essas vidas, Pai. E que elas sejam renovadas para continuar na caminhada. Não é tempo de parar. Não é tempo. O Senhor está dizendo para você, não é tempo de parar. Não acabou. Não acabou. Não finalizou. Talvez você tenha ouvido da parte de Satanás que já acabou, mas não acabou. Pai, nós oramos por aqueles que têm orado, mas não têm agido. Senhor, que nessa manhã o Senhor traga sobre nós a unção de cooperadores de Deus em Cristo. Que nós possamos orar sim, mas que nós possamos também agir segundo a orientação que o Teu Espírito Santo está dando para as nossas vidas. Obrigado pela Tua presença, pela Tua direção, pelo Teu agir, Pai, na nossa direção. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos verdadeiramente ser conduzidos pela Tua presença. Traz agora, Senhor. Coloca a mão na sua cabeça aí. Traz agora, Pai, as ações que o Senhor quer que as Tuas filhas e filhos façam. Quais são as atitudes? Talvez reuniões, talvez alinhamento, talvez profetizar. Qual é a atitude, Senhor? Mostra, traz clareza, Espírito Santo. Para que pessoas saiam daqui nessa manhã e comecem a se posicionar, sendo cooperadoras de Deus em Cristo. Oramos agradecidos, Senhor, por essa manhã, por essa palavra, e que verdadeiramente nós possamos, como Moisés, atravessar o mar que era impossível, mas atravessar em terra seca, porque aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível aos Teus olhos, no nome de Jesus. Amém.